Uma pergunta é feita e vamos aqui tentar encontrar a resposta em relação à condenação de Jair Messias Bolsonaro e qual seria a possibilidade real de tudo isso ser revertido e ele poder ficar em liberdade. Bom, vamos aqui a uma informação muito importante que tem a ver com todo esse cenário na política brasileira nesse momento, ok? Aqui, a fonte do Poder 360, condenado, Bolsonaro tentará recorrer ao plenário do STF. Mas a gente lembra, gente, está aqui o Bolsonaro, nós lembramos que o Bolsonaro acabou sendo condenado pelo próprio STF. Então, recorrer ao STF seria um tanto quanto difícil. Eu escuto algumas pessoas falarem que a maior possibilidade do Bolsonaro conseguir a sua liberdade é se a direita, seja lá com qual candidato for, lá em 2026, voltar à presidência. Daí, quem sabe, alguma coisa poderia acontecer e aí o Bolsonaro poderia ter a sua liberdade. Mas em relação ao STF, olha só o que diz o Poder 360, porque a condenação do ex-presidente Bolsonaro, que atualmente tem 70 anos, né? 70 anos, se você parar e pensar, ele pegou 27 anos. Se tudo isso acontecer de verdade, ele ficaria até os seus 97 anos em detenção, ele ficaria praticamente o resto da sua vida sem ter a sua liberdade. Por isso que talvez ele tenha dito recentemente que a sua vida teria terminado. Mas seguindo aqui a informação, não somente Bolsonaro, como também outros 7 réus pela turma do STF, primeira turma, né, acabaram sendo condenados no processo sobre a tentativa de golpe de Estado de 2022. E não encerra a tramitação do caso. As defesas ainda podem recorrer por diferentes instrumentos, o que poderia levar a uma discussão ao plenário da Corte, composto pelos 11 ministros. E aqui, vem para a tela, por favor. Com o resultado já definido, a ata do julgamento será homologada na próxima sessão da turma. Isso no dia 23 de setembro. Após isso, os ministros têm até 2 meses, 60 dias, para poder depositar os votos e só então será publicado o acórdão. Depois do acórdão, diz aqui acórdão, acordão, seria acórdão, enfim, tem um acento aí no O, repetido 2 vezes, existe um prazo de 5 dias para apresentação de embargos desta declaração. Mais informação. No Supremo, o caminho é a apresentação dos embargos de declaração, eventualmente dos infringentos. Embora a expectativa seja de indeferimento. Vencidas essas etapas, o processo transita em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recorrer. Quer dizer, quando chegar nessa situação aqui, transitar em julgado, não tem nada mais o que se possa fazer. E se inicia o cumprimento das penas, tá certo? Então, só aí iria começar as penas. Então, muita gente se pergunta, será que o Bolsonaro vai começar a cumprir sua pena semana que vem? Não, não é bem assim. Existe um tempo para que possa recorrer. E só para confirmar, o Bolsonaro foi condenado a esse tempo todo aqui, 27 anos, mas não são somente 27 anos. Também mais 3 meses de detenção. Já está em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares. Aliás, eu vi aqui um vídeo recente dessa semana, né, onde uma pessoa, talvez o repórter, pergunta para o Bolsonaro o que foi que ele achou do Fux ter defendido ele. O Bolsonaro, ele não pode falar, gente, por favor, não façam isso, né? O Bolsonaro, ele não pode se comunicar. Ele fez só um gestozinho, mas qualquer movimento que ele faça pode complicar a sua vida. E aqui, novamente na tela, depois do fim do julgamento, na quinta-feira, dia 11 de setembro, a defesa do ex-presidente afirmou que vai apresentar recursos tanto no Brasil quanto no exterior. E fica a dúvida, esse exterior quer dizer o quê? Tem a ver com o Trump? Será que o Trump vai agir mais do que ele já vem agindo com as sanções? Fica a pergunta no ar. Em nota, os advogados que se chamam Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno classificaram essas penas como absurdamente excessivas e desproporcionais. Essa aí foi a opinião dos advogados. E em relação às sanções, veremos mais sanções dos Estados Unidos contra ministro do STF
após o Bolsonaro ter sido condenado, será que vai acontecer algo pior ainda com a turma do STF? Então temos aqui um avaliador que se chama Christopher Sabatini, pesquisador sênior do programa América Latina. E ele acaba dizendo o seguinte, eu acho que o que veremos são mais sanções e ameaças contra os outros ministros da Suprema Corte. A gente sabe que o Trump não gostou em nada dessa condenação. E provavelmente veremos mais ameaças até mesmo contra integrantes do governo Lula, incluindo ações que os impedirão de viajar para os Estados Unidos, disse. Bom, ele também falou um pouco mais nas palavras desse pesquisador. O governo Trump vai tentar botar o dedo na balança para incliná-la para o lado de Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Bom, e o Sabatini também, ele acredita que pessoas próximas a Donald Trump vão procurar ajudar o partido do Bolsonaro, ok? E também os filhos do ex-presidente na campanha eleitoral de 2026. Isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Somente se alguém da direita entrar em 2026 que o Bolsonaro teria chance. Caso contrário, eu acho bem pouco provável. O objetivo seria, sim, conquistar mais apoio dentro do Congresso. Tá certo? E a gente sabe que nas pesquisas está meio que dividido, né? Lula ou algum representante da direita. Não tem nenhum candidato assim que se possa dizer nesse momento que está disparado para poder vencer as eleições. Para o pesquisador, o voto do Fux, Luiz Fux, foi contrário à decisão, né, dos outros juízes e deu ainda mais munição à retórica do governo americano para que o julgamento do ex-presidente, né, teria sido injusto por conta de algumas coisas que o Fux acabou falando. E ele diz mais, Sabatini condena o uso por parte dos Estados Unidos das sanções e medidas contra o Brasil. Quer dizer, tipo, o problema é entre o Trump e o Lula. Será que é justo resvalar sobre um país inteiro, uma nação inteira? Ele acaba chamando de abusos sobre a soberania nacional. Isso se parece com a Rússia. Ele faz uma comparação à Rússia, então. E aqui uma pergunta, né? Como a condenação de Bolsonaro está sendo vista por outros países? E aqui, infelizmente, tudo isso está sendo visto pelo prisma definido hoje pela extrema-direita populista. Algumas pessoas estão vendo isso, a condenação do Bolsonaro, como uma vitória para a democracia, né, em alguns países. É a primeira vez, em muitos aspectos no Brasil, desde seu governo militar, em que houve um processo para punir oficiais militares. E diz mais, vivemos agora na era Trump, bem como na era da ascensão de Nigel Farage no Reino Unido e em outros lugares. Tá, gente? Então, tudo isso que está acontecendo, né, é muito delicado porque envolve nações nesse momento. E aqui, uma pergunta feita. O que esperar da reação dos Estados Unidos agora que acabou o julgamento? Ele diz o seguinte, será que terá mais sanções? E o Sabatini responde, acho que podemos esperar mais. Se você olhar os tweets do secretário de Estado Marco Rubio e do seu vice, Christopher Landau, que aliás se formou como primeiro da turma da Faculdade de Direito de Harvard. Nossa Senhora, né? Então, ele diz que existe aí uma possibilidade de termos outras sanções, segundo o especialista. E vocês, o que vocês acham? Comenta aí.